A manutenção terapêutica é ideal para pacientes com patologias crônicas, principalmente para pacientes idosos. Durante a manutenção, desenvolvemos estratégias focadas no condicionamento físico, especialmente aplicadas à prevenção. A diferença é que nosso condicionamento físico é realizado em um ambiente clínico, com uma atenção individualizada e com uma abordagem especial para pessoas especiais. Em uma academia convencional ou um centro de treinamento, muitas vezes acaba gerando dor e não existem recursos para a compensação desses sintomas. A periodicidade mínima recomendada para idosos com doenças crônicas é de 2 vezes semanais, onde caso a caso empregamos exercícios de fortalecimento, resistência cardiopulmonar, equilíbrio, mobilidade e quando surgir a dor, rapidamente controlamos com intervenções precisas e pontuais. Conheça o trabalho do Instituto Coluna Vertebral de manutenção terapêutica direcionada para pacientes de terceira idade. Uma das maiores preocupações dos pacientes da terceira idade é a perda da massa óssea, a famosa osteopenia ou mesmo, mais grave, a osteoporose, devido ao medo de fraturas ósseas. E este temor, de fato, é justificável, porque um homem na terceira idade ele pode perder até 1/3 da massa óssea. E uma mulher, após a menopausa, no processo de envelhecimento, pode perder até 50% da massa óssea. Então, de fato, existe uma grande legitimidade nessa preocupação. No entanto, existem outras condições no processo de envelhecimento que também são preocupantes e são omissas. Um exemplo é a sarcopenia, que significa a diminuição da massa muscular que acontece no processo de envelhecimento. Essa perda é muito importante, porque está relacionado com a saúde musculoesquelética. É claro que a maior frequência de consultas que nós temos nos consultórios de especialistas na área musculoesquelética é focada na articulação. E quando a gente fala em articulação, falamos principalmente em osteoartrite, que chega a ser 30% a 40% das consultas dos especialistas na área musculoesquelética. E a osteoartrite é uma lesão que acontece na cartilagem, ou mesmo na superfície articular, onde existe um tecido cartilaginoso. E essa lesão está relacionada com disfunção articular. Mas aonde linka toda essa situação? Nós precisamos entender que a força muscular é algo muito importante na saúde musculoesquelética, principalmente a saúde musculoesquelética do idoso, porque o músculo tem um papel muito importante no equilíbrio postural e também no equilíbrio motor, evitando então que o paciente na terceira idade tenha mais risco a quedas e portanto, maior risco a fraturas por osteoporose. Mas, acima de tudo, nós devemos pensar que o músculo tem um papel muito importante nas funções articulares. Músculos enfraquecidos, com perda de massa muscular, vão predispor o paciente a ter mais disfunção articular. O músculo ele serve como uma espécie de reforço extraligamentar. E esse reforço extraligamentos faz com que haja maior estabilidade nas articulações, diminuindo a chance de ter disfunção articular e, subsequentemente, de ter mais crises inflamatórias, crises agudas, devido a microtraumas e também, no caso, ao ciclo normal da patologia, que é a osteoartrite, que vai decorrer de forma primária ou secundária ao longo do envelhecimento. Então, é muito importante que o indivíduo, os pacientes idosos, eles tenham maior cuidado, não somente na realização do tratamento. Então, às vezes o paciente acredita na terceira idade que é necessário somente fazer o tratamento, ter uma alta, e era isso. E na realidade, muitas vezes nós damos uma orientação para o paciente na terceira idade, que ele faça uma manutenção, ou mesmo que ele siga fazendo um trabalho de condicionamento físico, numa academia, na hidroginástica. Mas alguns pacientes que apresentam algum quadro nosológico, ou seja, uma patologia musculoesquelética, necessitam de fazer uma manutenção um pouco mais especializada, uma manutenção focada no fortalecimento muscular, focada na mobilidade articular,
no alongamento muscular e também nos treinos proprioceptivos, funcionais e também realizando no processo de acompanhamento dessas intervenções algumas, digamos, interferências clínicas, como associação de técnicas de condicionamento especial, de fortalecimento, de mobilidade, de range de amplitude, de coordenação, mas também associada a digamos, pequenas intervenções terapêuticas que vão, digamos, intercalar esse processo de condicionamento físico especial, como algumas abordagens de terapia manipulativa, de controle da dor ou manutenção do equilíbrio muscular. Então, é muito importante que alguns pacientes sejam submetidos a um processo de manutenção, de reforço muscular, de estabilização, dentro de um ambiente especializado. É o que nós oferecemos aqui no Instituto Coluna Vertebral. Então, é muito importante que o paciente também faça essa adesão. Nós sabemos que muitos pacientes, onde foi sugerida essa adesão de condicionamento físico especializado, associado com interfaces terapêuticas, que os pacientes, então, têm um controle da dor e vivem numa situação de quase cura. Ou seja, tem uma patologia que é incurável, mas tem a percepção de estarem curados. Por quê? Porque estão submetidos a um processo de manutenção que não permite o convívio dos sintomas. Alguns outros têm uma situação um pouco mais agravada, onde tem sintomas, mas sintomas muito menores, de apenas um leve desconforto. E assim, além de controlar os sintomas, esses pacientes, então, eles desenvolvem um cuidado especial com a sua saúde musculoesquelética e fazem também uma prevenção do agravamento da sua disfunção musculoesquelética, desenvolvendo não um tratamento, mas uma abordagem mais focada na prevenção, focada no condicionamento físico, muscular, articular, de forma, então, a manter a sua saúde musculoesquelética e gerando também influência cardiovascular, respiratória, e isso, então, faz com que o paciente tome muito menos medicação e tenha uma sobrevida muito maior, uma longevidade, não chamamos de sobrevida, chamamos sim de longevidade muito maior. Então é muito importante investir na terceira idade, na saúde da terceira idade, com prevenção, e o envelhecimento faz parte da vida, então devemos ter nesta fase os melhores momentos para o paciente.